Ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Voltamos com o programa Transcendência, recebendo hoje o irmão marista Vinícius Tenedini, falando a respeito da espiritualidade marista, os desafios na pós-modernidade. Vinícius, mais especificamente o voto de castidade, que é um voto tão criticado por muitos, tão complicado, como é hoje no mundo tão pornográfico, que viola a própria sexualidade, que trata de qualquer jeito. Se falar de uma opção, de uma condição espiritual, uma escolha espiritual, nem condição, mas uma escolha para um jovem de 14, 15, 16 anos, quando ele na própria casa vai poder ter acesso à internet, a todos os meios possíveis para mostrar esta certa violência que está acontecendo com a própria sexualidade das pessoas, convidando-o para que ele faça uma opção de fé, de vida, de escolha dentro da questão da castidade. Como é esta dificuldade? É interessante, porque o voto de castidade realmente é um dos votos mais polêmicos atualmente, né, de quem abraça a vida religiosa, a vida sacerdotal. Só que o convite da castidade, ele é um convite que também se expande para todo mundo, né? Todo mundo que quer construir uma família, que pretende fazer um projeto com uma pessoa, acaba focando a sua vida, né, e construindo sua relação com uma pessoa. Então, automaticamente, quando você casa, acaba fazendo uma opção. E a vida marista implica essa opção, e implica também essa renúncia ao ato sexual e tudo mais. Como então funciona dentro de uma casa de formação, no acompanhamento dos jovens, essa construção do voto de castidade? Porque nós somos celibatários, então nós não temos a vida matrimonial, né? E além da vida celibatária, nós temos o voto de castidade. Então somos solteiros e vivemos o voto de castidade. Porque uma pessoa pode ser solteira, mas não viver o voto de castidade. Pode ser celibatário, mas ter relações, né? Qual a diferença nesse caso, para os nossos telespectadores entenderem, entre celibato e castidade? Celibato é a vida de solteiro. E a castidade é não realizar o ato sexual. Né? Basicamente é essa a diferença. Então nós maristas somos celibatários e vivemos o voto de castidade. E como é que fica para a gurizada compreender isso? Realmente é muito difícil, David, porque tudo é muito acessível, tudo é muito prático, tudo é muito fácil. E realmente, quando nós temos uma casa, não somente a internet, mas o próprio fato de você ser algo diferente já causa uma certa curiosidade nas pessoas que convivem conosco. Né? Eu percebo os meninos quando vão para o colégio e tudo mais, eles são de certa forma assediados, né? São um pouco assediados. Mas ele é marista, né? Ele não pode ficar com as gurias, ele não pode isso, não pode aquilo. Então já gera um pouco de curiosidade. E nós trabalhamos com eles a partir da seguinte ótica, né? Eles estão fazendo um processo de discernimento. Eles estão se descobrindo enquanto pessoas, enquanto alguém que está buscando fazer uma escolha. Por isso que na congregação marista nós temos várias etapas. A primeira etapa que eles estão aqui é a etapa do juvenato, ou a etapa do aspirantado. Diferentes congregações tem um nome diferente. Então aqui eles têm a oportunidade de fazer uma experiência, se a vida marista realmente é o que eles querem. Depois eles vão ao postulado. O apostolado é mais um ano de preparação, uma forma mais intensa, uma forma mais, digamos, puxada, porque postular significa pedir. Então eles vão se preparar para fazer um pedido para ser irmão. E aí terminou a etapa do postulado, eles fazem o pedido para ingressar no noviciado. Noviciado já são chamados de irmãos, né, irmão marista, e aí eles vivem 2 anos de uma preparação bem focada e intensa, né? Com a dimensão acadêmica, com a dimensão da espiritualidade, com a dimensão pastoral, que eu trabalho nas comunidades, né, católicas. E aí eles já terminam o noviciado enviados por uma comunidade marista. Então tudo tem seu momento. E esse momento aqui da etapa de formação do aspirantado, né, se um menino chega para nós e fala assim, poxa, tem uma guria que está dando em cima de mim, né, tô a fim de ficar com ela, eu acho ela bonita e tudo mais. Nós temos sempre um papo muito aberto com eles. Por quê? O que acontece? A gente não pode ser
muito moralistas, porque eles não fizeram uma decisão de vida ainda. Eles estão se descobrindo. Eles estão ainda, poxa, será que é isso que eu quero? Será que não é isso que eu quero? O que nós conversamos e aquilo que a gente deixa bem claro é que eles estão fazendo um discernimento para serem irmãos. Eles não estão fazendo discernimento para ter uma vida matrimonial. Né? O discernimento é, será que esse estilo de vida se encaixa com o meu projeto de vida? Então, essa que é bem claro para eles. Eu estou pensando e te ouvindo que talvez a maioria das pessoas possa entender este voto como o mais difícil. Uhum. Mas tem uma outra preocupação que me afeta agora, é a questão da própria espiritualidade na pós-modernidade. Uhum. Um mundo tão secularizado ou tão dito religioso, mas com uma religiosidade tão pobre de espírito, né? Tão mercantil, tão negociável. Parece que o cristianismo virou um grande balcão de negócio. Tu tens missas que são shows, cultos que são shows, você vende absolutamente tudo, vende a bênção, vende livros, vende CDs, virou um grande comércio bem sucedido. Sim. E você falar de espiritualidade, encarnar uma espiritualidade que parta de uma base, de uma vida comunitária, não te parece também se constituir um grande desafio na pós-modernidade? Sim, sim. Porque a espiritualidade, ela tem essas duas relações. Ela é vertical, eu e Deus, né? Mas ela é muito horizontal e muito realista. Nosso fundador falava isso, nosso fundador que dizia que aonde que a espiritualidade foge da nossa realidade humana, da nossa vida diária, se a gente está muito na dimensão vertical, alguma coisa não está legal. Né? Essas duas linhas, elas devem andar juntas. A mesma forma que eu vou falar de ecologia, em que eu defendo uma árvore, em que eu defendo os animais, mas eu estou andando na rua com o meu carro e não tenho medo de atropelar uma pessoa. Então aí há uma dicotomia. Né? Ao mesmo tempo que eu crio uma relação muito forte com Deus, eu não posso esquecer também que eu tenho uma relação muito forte com as pessoas. Eu não consigo entender absolutamente nenhuma espiritualidade verticalizada. Né? Eu acho que a manifestação do sagrado, do divino, ele só se dá na comunhão, e a comunhão é justamente com o ser humano, a necessidade do outro, o envolvimento com o outro. E esta espiritualidade, que tu concordas comigo, ser tão difícil de ser vivenciada, é ainda mais difícil na adolescência? Sim, sim. Ela é difícil na adolescência porque a compreensão da necessidade de Deus, ela não está bem clara na adolescência. Porque são muitas portas, né, David? Você vislumbra muitas portas. Isso é possível. Não estou dizendo que na adolescência não é possível. É claro que é possível. Né? Você pode criar uma relação com Deus muito solidificada, muito sincera, muito aberta, mas há um turbilhão de coisas. Né? O adolescer, o adolescer significa crescer, mas crescer com uma certa dor, porque o corpo cresce, a mentalidade cresce, você acaba se apropriando de muitas coisas que são novas. Então, o elo eu e Deus, né, ele não está com prioridade. Não está com prioridade. Claro, a gente tem testemunho de jovens aí que são pessoas que, além de ter uma espiritualidade bonita, que a gente percebe, eles dão sim um show de humanidade, né? Tem vários vídeos aí que a gente acompanha. Né? Sabes que há tantas congregações, eu conheço algumas, e vejo congregações que não têm pessoas novas, né? Não há candidatos, não há postulantes. E os irmãos maristas, me parece, estarem sempre se renovando, sempre há uma força muito grande de jovens, adolescentes. Se eu estou certo, a que se deve isso? A que se deve isso, né? O primeiro passo é tentar compreender dentro da Igreja Católica os diferentes ramos. Né? Nós, irmãos religiosos, nós compreendemos uma parte muito pequena. A vida religiosa na igreja compreende 0,12%. O que significa 0,12%? É um número muito baixo mesmo. Dos 0,12% de vida religiosa, 30% são homens. Padres religiosos e irmãos religiosos.
E desses 30% nós somos aí um número assim entre 17% de irmãos. É que tu falas em padres religiosos, é que talvez nosso telespectador não saiba que existe o padre diocesano, chamado de secular, isso, e o padre religioso, que é de uma ordem religiosa, como franciscano, capuchinho. Isso, jesuíta. Aliás, tem padre marista ou não? Nós temos padres maristas, mas eles não pertencem à nossa congregação. Que quando foi fundada foram 5 ramos. Né? Ramos de irmãos, ramos de padres, ramos de irmãs, tem a terceira ordem, né? Ramos de irmãs missionárias. Tem padres maristas, mas eles não têm nenhum vínculo direto, né, administrativo com a gente. Eles têm sua administração, sua casa geral, seu grupo, funciona de forma paralela. Mas então, voltando à tua pergunta sobre esse crescimento, a vida religiosa masculina tem um gráfico muito interessante que cresceu nos últimos anos, né? Nós, maristas, a gente está fazendo um investimento bem grande nessa área da pastoral vocacional, que é onde eu trabalho diretamente. Porque a gente acredita que existem vocações, a gente precisa despertar essas vocações, a gente precisa cativar essas vocações. Da mesma forma que eu fui cativado lá em Caxias do Sul, quando tinha meus 13, 14 anos, eu também acredito, e nós, irmãos, acreditamos que ainda tem jovens que desejam ser irmão, desejam abraçar uma causa diferenciada. Vinícius, por que ser marista? Por que ser marista? Quando eu estava no noviciado, né, eu consegui amadurecer mais essa ideia, porque o tempo propiciou. E algo diferencial é a educação. Né? A nossa opção pela educação, e acreditar que é pela educação que a gente pode tornar o mundo um espaço mais digno, né? Um espaço mais fraterno, um mundo mais cristão também. Nós, maristas, evangelizamos pela educação. A sala de aula, o colégio, a obra social, os grupos de catequese, os grupos de jovens, os grupos paroquiais, onde que um irmão está, ele faz a opção em educar. Em educar, se é pela catequese, se é pelo ensino religioso, se é pelo ensino da matemática, de acordo com a formação que o irmão tem. Eu, no caso da música, a gente optou em educar mesmo. Então eu me identifico com essa área da educação. Quero te agradecer por ter participado do programa. Uhum. E aqui fica o convite para uma próxima vez nós podermos falar mais a respeito de espiritualidade. Certo. Ficarei muito feliz. Agradeço também. O programa Transcendência fica por aqui. Até o próximo. O Unic Shopping é bonito, tem excelente localização e muitas facilidades para você. Estacionamento gratuito, ar climatizado, segurança e o maior mix de lojas em um único empreendimento. Na praça de alimentação, você tem um cardápio variado de opções gastronômicas. Já para quem busca lazer e diversão, o Unic Shopping tem 2 salas de cinema, a danceteria Santa Fé, espaço com jogos eletrônicos e o Unipark, onde as crianças se divertem enquanto você faz suas compras. Unic Shopping, por tudo isso é muito bom estar aqui. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale.